Esse é o nosso Pai. Louvado seja o Santo nome de Deus. Aleluia. Foi graças a Ele que eu e você estamos aqui. Esse é o nosso Pai. Extremamente a gente tem que dar graças a Ele. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que possamos adorar o nome de Deus. Aleluia. Pai nosso que está nos céus, santificado
né? Para compartilhar conosco a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tratou o coração dele. Não é o Pedro que vai falar. Mas tá gravando. Não é o Pedro que vai falar. Quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Então esqueça a figura do Pedro aqui e pense que Deus está falando com você, como filha, como filha do Senhor. Amém? Vamos orar pela vida dele e pelo seu coração, para que o seu coração não resista à palavra do Senhor, para que o seu coração possa acolher cada palavrinha, sabendo que é o próprio Deus falando com você. Amém? Vamos ficar de pé para orar pela vida do Pedro e pelo seu coração? Vamos? Amém? Querido Deus, mais uma vez estamos aqui. Eu venho te apresentar o meu filho, o seu filho, Pedro, que se dispôs como instrumento em tuas mãos para compartilhar conosco a tua palavra. Nós sabemos que ele é um jovem, que ele está a serviço do Senhor. Usa-o conforme o teu querer. Que o teu Espírito Santo fale através dele, através dos lábios dele, para que em tudo, Senhor, ele não venha falar dele mesmo, mas ele venha falar do alto, nosso Pai Celestial que é o Senhor. Rogo em favor das nossas vidas que estão sentados, que o nosso coração possa acolher essa palavra, que os nossos ouvidos possam estar atentos, Senhor, que em nome de Jesus nada impeça, que essa palavra gere em nós uma mudança, que a gente pense sobre ela e mude as nossas ações em relação ao que nós vamos ouvir. Tira todo o empecilho, tira todo o embaraço, que ele venha a ser aquilo que o Senhor deseja, um instrumento em tuas mãos. É isso que eu te peço e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar? Vai entrar. Esse aqui eu ponho lá? Pode ir. Faz mal não. Ah, tá. É porque não basta ter um microfone só, tem que ter um monte. Deus é mais. Vai cair não, né? Eita. Olha eu, que chique. Tá bom, né? Vim eu aqui ver todo mundo com a blusa e tudo mais. A minha avó olhou e falou: você não tá com frio não? Aí eu falei: vou pôr a blusa pra tirar depois? Aí ela falou: vai tirar por quê? Aí eu falei: você vai entender. Acho que agora ela entendeu, não entendeu? Ah, acenando ali. Amém. Amém. Bom, Dia dos Pais. Quer dizer, é amanhã, né? Essa é a ideia. Mas é bom que talvez um filho venha trazer a palavra, né? Se bem que somos todos filhos ou não. A gente vai descobrir, não somos. Não somos todos filhos. A gente vai descobrir isso durante a palavra. Eu gostaria de avisar os irmãos antes de começar, para que primeiro se coloquem na posição de filho, principalmente, porque a gente vai aprender muito sobre o pai. E depois, para quem é pai aqui, que ouça também na versão de pai. E para quem não é, por exemplo, eu sei que tem muita gente aqui que trabalha dobrado para poder fazer a função de um pai, que pode não ter mais um, que pode não ter conhecido um, ou que pode sofrer no relacionamento com um. Mas pensa na pessoa que tem lutado por você. Pensa na pessoa que se esforça, que dá o seu melhor, que rala dia e noite. Amém? Tá certo, que não desiste, o pessoal estava dizendo. Os irmãos poderiam abrir a palavra em Efésios 6, 1, 4. E aliás, já vou avisando que a pregação de hoje, ela é bastante palavra, então vocês vão ter que ficar virando folhinha toda hora. Vai ser legal. Aqui. Efésios 6, 1, 4. Isso, do 1 ao 4. Gente, esse negócio está me incomodando. Amém? Todos acharam? A palavra diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas vida longa sobre a terra.
Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós. E aqui eu quero primeiro prestar atenção em um detalhe. Nesse final, ele diz para que os pais criem os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que o Senhor instrui e aconselha? Vocês já pensaram nisso? O que será que Deus aconselha a você sobre como tratar o próximo? Claro que a gente já ouviu várias palavras, mas quem melhor do que Deus para nos mostrar como um pai deve agir? Então, na condição de filho, eu gostaria que todos nós entendêssemos quem é o nosso pai hoje. E que cada pai aqui ouça para poder aprender também. Para poder aprender sobre como agir, sobre como reagir em relação aos filhos. A primeira coisa que eu quero trazer e deixar super claro, que foi algo que eu já perguntei aqui, é em João 1,12. Ele fala o seguinte, João 1,12. Eita Deus, mexer a Bíblia com a mão é mais difícil do que parece, gente. Para ser bem sincero. Certo, João 1,12, os irmãos acharam? Amém. Quem não achou pode só ouvir. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então eu quero fazer uma pergunta para a igreja: todos somos filhos de Deus? Não, muito bem. Só aqueles que creram e que receberam. E aí eu quero trazer a atenção da igreja inteira nesse instante. E também a minha. Quem crê e quem recebe o Pai, age da mesma forma como quem não crê e não recebe o Pai? Vocês, por exemplo, vamos pensar, alguns já ainda estão aqui na época da adolescência, na época da criança, uma coisa feliz e tudo mais. Vocês agem com seus pais, falam com seus pais, conversam com eles da mesma forma que vocês conversavam com seus amigos adolescentes? Da mesma forma que vocês batem um papo aí com o seu irmão ou um primo distante, a conversa é diferente. Você age com o pai de uma forma diferente. Você tem respeito quando você fala com seu pai. Você tem cuidado com as palavras que você vai falar com ele. Por quê? Porque é importante. É um momento bom conversar com o pai. E muitas vezes nós, como filhos, nos esquecemos quem é Deus em relação a isso. Ele é pai. Aqueles que creram e receberam têm que agir como quem recebeu Deus como pai. É terrível imaginar que muitas vezes nós falamos com Deus como se Ele fosse um amigo da rua, como se Ele fosse uma pessoa qualquer que passe no nosso caminho. Quando a gente faz uma oração rápida na cabeça: Senhor, abençoa tal coisa, por favor, ajuda nisso porque eu estou com muita dificuldade, amém. E vai embora. É terrível imaginar que Deus é o cara que você encontra na esquina, que você fala: vou começar a conversar, começa, tudo mais, só que eu tenho que parar, eu tenho coisa para fazer, então eu vou embora. É difícil imaginar que a gente trata um pai assim. Vocês gostariam de ser tratado dessa forma? Então por que a gente trata o pai dessa forma? E aí, eu queria também trazer uma outra coisa em relação a essa palavra. Além do fato de nem todos sermos filhos, Deus já mostra a primeira atitude dele como pai. Não a primeira, né? Deus já mostrou. Se Deus é infinito, não tem primeira atitude de pai nele, né? Mas a nossa primeira que a gente vai ver hoje, Ele dá liberdade. Ele não vai forçar você a falar: você vai ser meu filho e você vai agir como meu filho e é isso e acabou. Você não tem mais escolha. Não. Deus vai deixar que você escolha, que você... aqui fala que você creia e receba o nome dele. Se você fizer isso, aí sim, ele é seu pai e tudo mais. Não quer dizer que ele não vai cuidar, mas quer dizer o quê? Que você se torna filho de Deus. Amém. Os irmãos estão comigo? Olha só, gente, a igreja animada, graças a Deus. E aí a gente pula para o início de tudo. Gênesis 1:31. A gente vai lá buscar os antecedentes, porque foi a época em que o homem esteve mais perto de Deus, quando ele literalmente conversava com Deus, face a face, durante uma tarde de dezembro, novembro, não sei se existia mês naquele ano, naquela época, acho que não existia, não precisava. Mas numa tarde linda o homem conversava com Deus,
fisicamente, totalmente com Deus ali. E aí eu quero trazer no versículo 31, Gênesis 1, 31. Amém? A palavra fala o seguinte: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Em toda a palavra, quando os irmãos forem ler, Deus diz que Ele criou uma coisa, fez outra, e Ele viu que era bom. E aí passou-se a tarde, amanhã, a tarde, a noite, foi-se esse dia. Depois Ele criou tal coisa, e tudo era bom. E tudo era bom, e tudo era bom. E aí Ele cria o ser humano, e Ele fala, e tudo era muito bom. Já foi dito aqui que dizer que algo é bom significa que ele cumpre o propósito para o qual ele foi feito. O homem, quando foi criado, cumpria o propósito de louvar e glorificar a Deus. E isso era muito bom. E aí eu quero trazer aqui outro detalhe. Deus faz o melhor para os seus. Ele é o pai que ele quer o melhor para os seus filhos. Ele não quer que nada falho venha para eles. Afinal, em qual foi o dia? Não precisam me dizer qual dia, mas foi no início ou no fim da semana que Deus criou o homem? Não foi no fim da semana? Deus já havia criado toda a terra, já havia separado as águas, já havia criado as árvores, os animais, já havia criado todo o lugar. Ele preparou tudo muito bom, tudo bom para o homem, tudo perfeito, para que o homem pudesse vir e habitar nele. Deus não criou uma cabaninha capenga no cantinho do Éden para poder colocar o homem e falar assim, você vai dormir aí essa noite. Não. Deus veio e trouxe o melhor que ele tinha para nos dar. Como pai, você, pensa assim, os pais que estão aqui, você busca dar o melhor para o seu filho? Você busca entregar tudo que você consegue, as suas condições agora, mas eu estou dando o meu máximo ali? E eu não estou só falando, por exemplo, de presentes ou de sustento, mas de cuidado, de atenção, de carinho, de amor? Essa é uma pergunta que se fica. E nós, como filho, temos entendido que o nosso pai tem dado o melhor que ele pode nas situações que a gente se encontra? Porque quantas vezes a gente vê, por exemplo, um pai pobre e a família toda pobre, né? E a criança fala, poxa, eu queria tal tênis. Não encontra, não consegue, porque não tem o dinheiro certo, e ele dá um tênis, mas não é o tênis, e a criança fica irritada. É como o filho mimado que pediu uma coisa, e o pai deu o que ele conseguia dar, e o filho ficou chateado. Quantas vezes o nosso coração se porta dessa forma? E vou dizer, eu não sou imune a isso. Na semana passada, retrasada, que eu diga, eu sou um filho que muitas vezes reclama quando não tenho o que quero, mesmo que o Senhor esteja esperando para me dar algo muito melhor. Eu não sei se cada um dos irmãos se reconhece nessa situação, mas se não, aleluia, filhos gratos é maravilhoso, né? Mas se sim, é hora da gente mudar, é hora da gente orar pelas nossas vidas e enxergar aquilo que Deus faz em nós de uma forma diferente. Muitas vezes, se o caminho desvia para um lado que nós não esperávamos que ele desviasse, é porque Deus quis. Amém, acontece. Lá na frente você vai entender tudo. Agora, agradece. E se o coração se apertar, se angustiar, se você não ficar em paz com isso, ore. A palavra fala para você entregar suas ansiedades ao Senhor, com súplicas e pedidos. Amém? Amém. E aí no capítulo 3 desse mesmo livro, no versículo 10 ele fala o seguinte: e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Aqui traz uma coisa que às vezes a gente não encontra nos pais. Alguns pais já vêm formados com essa capacidade e outros precisam aprender mais e mais.
que é dar oportunidade de explicação. Deus, como é que eu posso formular essa frase? Tem algo que Deus não saiba, não conheça, na face da terra? Nem se o homem esconder no mais profundo do seu coração, consegue esconder de Deus? Não. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Deus não perguntou porque ele era bobo ou porque ele se fez de bobo. Ele perguntou porque ele deu a chance do filho dele se explicar, pedir perdão, falar: Senhor, eu errei, me desculpa, eu não devia ter feito isso, eu sei, foi coisa do momento, me perdoa. Talvez a história pudesse ser totalmente diferente. E Deus é o Pai que sempre dá a oportunidade de explicação aos filhos. Ele olha para o filho e fala assim: eu sei que você fez o errado, mas por que você fez o errado? Você cometeu algum erro? Tá tudo bem? É o que Deus chega para perguntar. E é naquele momento que a gente se lembra: puxa vida, eu fiz tal coisa. Eu fiz tal coisa e eu sei que isso vai entristecer a Deus. O que eu faço? Eu minto, eu escondo, eu fujo, seja de Deus, seja da pergunta, seja da presença do Senhor. Eu simplesmente me afasto, porque eu não quero ou parar, ou eu não quero conversar. E foi o que ele fez. Adão se afastou da culpa, entre aspas, culpando a Eva, trazendo a culpa sobre a Eva e sobre Deus, porque foi a mulher que tu me destes. Não foi só culpa dela. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, estava tudo certo. E novamente nós, filhos ingratos, misericórdia. Era para ser um dia feliz. Eu tô começando a entristecer, ver umas caras meio chateadas aí. Me perdoem, viu, gente? Mas eu também estou bem chateado. Primeiro, antes de falar com vocês, fala comigo, viu? E aí, a gente já viu até agora algumas características do Senhor. Primeiro, Ele faz o melhor para os seus filhos. Ele sempre dá a oportunidade dos seus filhos se explicarem, contarem a Ele o que foi que aconteceu, como aconteceu, pedirem perdão. Ele abre essa oportunidade para nós. E nem todos são filhos dele. Por isso Ele sempre nos dá liberdade de escolher, aceitar e receber. Além disso, crer de que somos filhos dele. E assim nos tornarmos filhos de Deus. É um Pai que dá liberdade suficiente para que nós possamos reconhecer a necessidade dele, né? Dá liberdade, dá o melhor, dá oportunidade de resposta. Então, essa, por enquanto, não acabou aqui. Tem vários ainda, eu espero que eu não segure vocês muito. Mas eu digo isso primeiro para que, como filhos, nós venhamos a reconhecer o nosso Pai. Porque a palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem Ele. Se outro falar, as suas ovelhas eles não vão reconhecer, mas o seu Pai vai. Então, se hoje você não sabe quem Deus é, aqui está um pouquinho, porque eu não consigo falar de tudo de Deus. Afinal, eu não conheço Deus por inteiro também. Tudo que eu consegui tirar daqui foi o Espírito Santo que me revelou. Amém. Nossa, até aumentou aqui, misericórdia. Amém. E aí entra no versículo 4, no capítulo 4, de Gênesis ainda. Gênesis 4:4. Ele traz o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel e sua oferta, aliás. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Aqui fala sobre a história de Caim e Abel, que todos nós já conhecemos. Abel, um pastor de ovelhas, Caim, um agricultor. E cada um foi trazer a sua oferta a Deus. Abel trouxe as partes mais gordas, mais gostosas. Sabe aquele bife que você escolhe na mercearia, que você fala: caramba, esse daqui vai dar um bom churrasco? Abel pegou desse. Foi lá, preparou tudo bonitinho e entregou ao Senhor. Olha só, imagina a alegria de um pai que recebe o melhor que o seu filho pode dar, que recebe a expressão do coração do seu filho dessa forma. E aí ele recebe, né, a oferta de Abel. E Abel, por quê? Porque a oferta dele era o coração. Por isso que ele aceitou Abel, né? E aí chega Caim. Caim, ele trouxe algumas frutas.
ele pegou algumas frutas que já estavam maduras, algumas que estavam verdes, algumas que já tinham caído do pé, frutas pequenas, menores, grandes, azedas, assim. E aí ele entregou a Deus. Talvez não com essa intenção de coração, né? Mas entregou. E aí Deus não aceitou. Qual será a mensagem que Deus quer passar em relação a isso? Sobre mais uma forma dele mostrar como é ser um pai. Irmãos, um pai, ele é exigente. Ele é exigente. Ele quer que o seu filho dê o seu melhor naquilo que ele fizer. Ele quer que, independente de onde seja o trabalho, ele dê o seu melhor. Se é na escola, e eu vou te dizer que não era fácil em casa, ele quer que você tenha notas altas. Se é no trabalho, ele quer que a qualidade daquilo que você faz seja espetacular. Se é num relacionamento, ele quer que você ame a pessoa com tudo que você tem. Um pai quer que o seu filho dê o seu melhor para ele. E por isso ele aceitou a de Abel. Mas Caim deu aquilo que ele nem se esforçou tanto para isso. Ele não buscou do fundo, não trouxe o seu melhor. Pegar algumas frutas é diferente de pegar as frutas em específico. Porque são frutas escolhidas, são frutas colhidas. Ele só passou o braço e colocou na cestinha. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso com o nosso Pai Celestial? Vimos aqui e só passamos o braço na quantidade de frutas que já caíram, pegamos algumas dali do canto, não damos o seu melhor, não damos o nosso melhor, mesmo acabados, mesmo caídos e cansados, que muitos nós estamos hoje em dia, o nosso melhor pode ser os caquinhos, mas entregar é o suficiente. A palavra fala, não sei se os irmãos se lembram da viuvinha, enquanto vários lançavam as suas ofertas em grandes quantias, grande dinheiro, a viuvinha deu 2 moedas. E Jesus olhou e falou assim, olha, eu posso dizer que se somar de todo mundo aqui, ela deu muito mais. Porque ela não deu aquilo que lhe sobrou, ela deu aquilo que lhe restou, aquilo que ela tinha para poder sobreviver. E é isso que o Senhor busca. Então, se um filho vem orar para ele, de uma forma lesada, com a mente avulsa e que para pensar em outras coisas, e parece que eu já preguei sobre isso, mas não vou entrar nesse assunto. Irmãos, vocês acham que ele vai acertar essa oferta? Se Deus rejeitou a de Caim, que trouxe até a presença dele, queimou e tudo mais, ele vai aceitar a nossa oferta? Capenga? Manca? Não vai. Então ele é um pai exigente. E aí entra outra coisa também, porque nós deveríamos ser mais exigentes. Vocês já pensaram quantos planos vocês têm para a vida de vocês? E quantos são os planos que Deus tem para a vida de vocês? E aí vocês juntam os dois. Quantos deles são iguais? São a mesma coisa? Porque já foi dito, o Pai quer o melhor para nós. Então por que a gente continua buscando coisas tão pequenas, tão superficiais? Se o Pai quer uma grande comunhão junto dos filhos, num domingo à noite ou num sábado à noite como hoje, por que a gente aceita vir a cada 15 dias? Se Deus quer nos entregar tantas coisas, tão especial, um relacionamento tão íntimo, por que a gente aceita 30 minutos com Deus por dia? Por que a gente aceita ter 2 conversas e cada uma das orações é em um período da refeição? É no café eu oro, é no almoço eu oro, é na janta eu oro. Não sei, vai que me envenena, mas é porque já virou ritual. E é para dormir, eu não consigo dormir sem orar. Mas isso não é motivo de se alegrar, é motivo de se entristecer. Porque na verdade a gente devia ter o sono perdido. A oração devia nos fazer perder o sono, devia nos fazer despertos, porque a gente está falando com o Pai. Primeiro, para dar o nosso melhor, e segundo, porque Ele quer tempo de qualidade. Ele quer algo excelente, tanto para nos dar quanto para receber. Então essa é outra característica do Pai. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém, aleluia. Certo, e aí eu trago para Jonas. Olha só, um livro difícil de se achar, mas gente, que livro bonito. Fazia tempo que eu não li esse livro, e quando eu fui ler eu fiquei, meu Deus, caramba, que coisa legal.
É um livro difícil de se achar, ele está lá depois de Amós, depois de Isaías. Exatamente. Ele está quase no final do Antigo Testamento. Ele está antes de Miqueias. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, mas a musiquinha sempre ajuda. É muito legal. Sim, precisei da musiquinha para poder achar Jonas também, porque eu não leio tanto. Certo. Eu gostaria de trazer os irmãos para Jonas 1. Primeiro capítulo. Os irmãos acharam? Se tiver muito difícil, fecha a Bíblia e ouve, porque a gente já logo passa de Jonas, tá? Vai demorar um pouquinho aqui, mas fica. No versículo 3, ele fala: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. E aí também no versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. É uma história que para ninguém é novidade. Todo mundo já conheceu do Jonas. Quem lê um pouco mais a Bíblia vai dizer: ele foi engolido por um peixe. Quem não lê fala: a baleia comeu Jonas. Mas não é só sobre isso. Aqui eu quero atentar no versículo que a gente leu. Ele falava que Jonas decidiu outra coisa do que Deus falou para ele fazer. Ele foi, pegou uma balsa para outro canto para ir para um lugar bom, de certa forma. Mas no finalzinho ele fala: para fugir do Senhor. Irmãos, Ele é um Deus que corrige, um pai que pune e corrige os seus filhos para voltar ou para continuar no seu caminho. E aí eu quero você agora como pai pensando: você corrige os seus filhos da forma certa? Você corrigiu os seus filhos da forma certa? Porque isso vai dizer qual é o futuro deles. Isso vai dizer aonde eles vão parar, como eles vão se desenvolver na vida. Você corrigiu o seu filho da maneira adequada, da forma como o Senhor traz para você fazer? Porque o Senhor corrigiu aqui. E ele fala que um grande vento soprou sobre o mar e tudo começou a se abalar naquele barquinho. Oh Deus! E aí conta dos marinheiros todos desesperados. E aí Jonas fala: é minha causa. Sim, eu sirvo a Deus Todo-Poderoso e eu estou fugindo dele. Ele fala com essa cara de pau. Eu imaginei a cena. Talvez fosse com essa cara de pau, talvez não fosse. Mas na minha cabeça, se ele sabia que era o Deus Todo-Poderoso, por que é que ele fugiu? E aí eu fiquei pensando: por que é que eu fujo? Por que é que eu me recuso a fazer a vontade de Deus se eu sei que Ele é o Deus Todo-Poderoso? Não é só sobre Jonas, gente, é sobre nós. Nós fugimos de Deus, nós nos revoltamos diante do Senhor e falamos: não vou fazer, e vai embora. E Deus fala: você vai fazer. Você crê que é meu filho e acredita no Deus Todo-Poderoso, então você vai fazer sim. E aí Deus traz isso, porque Ele é um Deus que corrige. Afinal, depois da barriga do peixe, os irmãos já sabem que Ele foi para onde precisava ir. A correção de Deus não erra, gente. Isso é fato. E Ele é um pai que corrige quando necessário, que pune quando necessário, para manter os filhos no seu caminho, para manter os filhos da forma certa. E aí, por exemplo, não trouxe só Jonas, né? Trouxe Moisés, quando o Senhor falou assim: fala para a pedra, e aí ela vai se abrir e vai sair água dela. Moisés foi lá e deu uma cajadada na pedra. Não foi o que Deus disse para fazer, e por isso ele não entrou na terra prometida. Davi, irmãos, Davi cometeu o adultério com Batseba. E o Senhor falou: se você me pedisse, eu te dava tudo que você quisesse. Mas você foi pegar justo o que você não podia pegar. Punição. A casa dele se destruiu totalmente. E o desejo do coração dele, que era fazer um templo grande e honroso ao Senhor, ele não fez. Teve que ser o filho dele. Irmãos, Deus pune e corrige. E a gente pensa: nossa, que pai cruel, porque ele acabou com a família de um cara, porque foi contra a vontade dele, porque ele impediu de Moisés conhecer uma terra linda, porque ele desobedeceu. E Jonas,
Não deve ter sido fácil, os 3 dias dentro da barriga de um peixe. A gente pensa que Deus é cruel, mas um pai precisa ser rígido. Um pai precisa ser firme diante de um filho rebelde. E muitas vezes nós somos os filhos rebeldes. Deus nos pune e a gente fala o quê? Vou me afastar. E não volta mais para Deus. Foge do Senhor. E o Senhor nunca para de buscar a gente. De mandar sinais, de puxar a gente para a presença dEle. E a gente ainda vai falar disso, então não vou me estender dessa parte. Mas Ele é um Deus que traz a correção necessária. Então assim, a palavra também fala, acho que é lá em Tiago, considerem por motivo de alegria vocês serem corrigidos. Se alegrem na correção, provados, porque significa que vocês estão no caminho certo. Significa que é para vocês estarem no caminho certo, caso vocês não estejam. Significa que Deus se importa com vocês e que vocês são filhos de Deus. E não vou mentir não, às vezes eu fiquei pensando, quando há uns tempos atrás eu pensava assim, Senhor, assim, eu acho que eu não estou sendo corrigido, eu sou seu filho? E eu ficava pensando, uma dúvida realmente batia no meu coração, não vou brincar não. Mas o Senhor foi tratando comigo que nem toda correção é igual de todo mundo. E aí eu fui aprendendo que no dia a dia o Senhor traz isso. Como no dia a dia de um marinheiro, que o mar começou a se revoltar por causa de um homem. Mas está certo, é um Deus que corrige, dá o seu melhor. É um Deus que espera o melhor, exigente. É um Deus que nos dá liberdade e um Deus que nos dá oportunidade de arrependimento. E aí eu quero continuar em Jonas, misericórdia dos irmãos que não acharam Jonas, vai ficar um tempinho. 3:10. No capítulo 3, Jonas decide, ele fala assim, tá bom, Senhor, eu vou para lá. E foi para Nínive, aonde o Senhor mandou ele ir, para um povo ruim, mau. E Jonas falou assim, quer ver que o Senhor é assim... Eu não acho que ele falou desse jeito, mas a impressão que passa é que Jonas falou, quer ver que o Senhor é molenga? Eles vão se arrepender e você vai aceitar. E aí, no versículo 10, ele fala, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Olha só, e não é que Deus realmente perdoou? Mas essa é a característica de um pai forte, de um pai bom, um pai que perdoa, que ouve e enxerga a mudança nos seus filhos, um pai presente que olha os filhos todo dia, e aí ele vê, eles não estão mais agindo do jeito que eles fizeram. Depois que eu apertei a orelha, depois que eu corrigi, eles mudaram o caminho deles, eles já não estão mais fazendo aquilo que me entristece, estão perdoados. Eu os perdoo, eu deixo passar tudo que vocês fizeram. Eu passo um corretivo por cima. É um novo relacionamento agora. E isso é o que o pai faz. Olha, eu não vou pedir para levantar a mão, porque senão vai ter torcicolo. Todo mundo aqui que já entristeceu o Senhor, já pecou, já chateou Deus, já se irritou e ficou totalmente rebelde quando Ele mudou o caminho que a gente tinha preparado para a gente fez tudo isso e o Senhor nos perdoou. Eu levanto a mão, como um dos primeiros, porque verdadeiramente é isso que o Pai faz. Ele enxerga essa mudança, essa transformação. Ele enxerga como você se arrependeu, como você já não quer mais viver desse jeito. E Ele fala assim, tá tudo bem, eu te perdoo. Tá tudo bem, não tem problema, vamos continuar daqui. Como se nada tivesse acontecido. Esse é o perdão que o Pai traz, o perdão que Jonas recebeu. Ele orou 3 dias na barriga do peixe. Ele ficou em oração, em oração, em oração. E quando ele finalmente se voltou aos caminhos do Pai, o Senhor o perdoou e o peixe cuspiu ele. E aqui, quando Nínive mudou de caminho, o Senhor o perdoou. Para todos os irmãos para todos os filhos hoje, que talvez estejam achando que não tem perdão para aquilo que vocês fizeram, independente do que seja, independente do erro, se existe arrependimento no seu coração, o Pai perdoa. E como pais, eu chamo a atenção de cada um de vocês, para se vocês hoje não fazem, perdoarem mais os seus filhos,
Perdoarem mais porque a gente muitas vezes erra na intenção de ajudar, de acertar. Muitas vezes a gente falha, igual a vocês. O perdão é algo necessário, é algo bom e que edifica um bom relacionamento. E aí aqui em Jonas 4, olha, eu não sei se eu tenho tanto tempo, mas eu queria ler Jonas 4 com vocês. É um capítulo pequenininho, mas é muito bom. Ele fala o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava ainda em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Novamente o Senhor dando a oportunidade, para o filho se explicar. E Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, no sol, no caso, e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas, o filho que recebe o primeiro assopro, Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Imagina só o tamanho da lagarta, Se a planta é grande para cobrir o homem, imagina o tamanho da lagarta que secou a planta, mas... Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Olha só, se achando na razão. E aí, essa é a parte mais linda, no versículo 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a feito crescer. Ela cresceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Essa é a frase de um pai, aquele que criou, aquele que cuidou e permitiu que Nínive se tornasse uma grande cidade. E que veio e perdoou. Trouxe o perdão dele sobre aquela cidade porque ela se arrependeu. Não é o olhar de um pai sobre um filho? O olhar de um pai sobre um filho que se arrependeu, de que falou: eu não quero mais viver dessa forma? Não é o olhar lindo de um pai que falou: olha, eu os fiz crescer, eu os cuidei, eu tratei, eu abençoei, eu trouxe até eles aqui. Por que é que eu não teria compaixão? Por que é que eu não teria amor? Gente, isso bateu tão forte no meu coração. Cara, que lindo essa passagem de Jonas, porque mostra o quanto o Senhor é bom e misericordioso. Amém. E aí eu até achei engraçado quando Jonas foi reclamar com Deus que ele era misericordioso, que ele era amoroso, que ele era compassivo, que ele promete castigar, mas muda de ideia. É estranho você se irritar com alguém por ter boas qualidades, por ter excelentes qualidades de um pai. Os pais que estão ouvindo, seja aí online, seja aqui, eu quero que vocês se atentem, desde já, porque já foi dito, formas e formas de como o Senhor nos aconselha e nos mostra como cuidar dos filhos. E já vai chegar a parte dos filhos, eu espero que... Oh, Deus amado, Jesus, eu vou correr aqui, acho que eu vou pular umas partes. Tá certo. Aí, não precisam abrir, mas em Gênesis 6 e 7, é do dilúvio. Quando o Senhor traz a Noé e fala assim: olha, eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. Eu quero que você construa isso, 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 isso e isso. Não sei de quem foi o gol, mas o Senhor está vencendo. Amém. E aí, o que aconteceu? Desse dilúvio, o Senhor explicou e, assim, disse que passou-se 120 anos
depois que o Senhor falou do dilúvio. E Noé continuou construindo a arca e falando para todo mundo, e aí veio o dilúvio. O que eu quero trazer como isso? Deus é um pai que nunca faz nada de pronto assim. Ele avisa. Ele traz sobre vocês o aviso, o conselho dele. Hoje ele está fazendo isso para todos os pais que talvez falem: puxa vida, eu não sou um bom pai. Puxa vida, eu não me reconheço como um pai. Para todos eles, o Senhor hoje traz o aviso e a notícia: vocês podem ainda ser. Hoje vocês podem mudar. A palavra fala: se hoje ouvireis a voz do coração, a voz de Deus, não endureçam o coração. E é exatamente isso que o Senhor traz. O Senhor não faz sem avisar. O dilúvio foi avisado por 120 anos, até que enfim chegou. Irmãos, talvez muitos tenham medo, mas lá em Apocalipse ele fala como as igrejas estão. Isso é o que? Se não um aviso para nós hoje, para mudarmos de atitude, para deixarmos de ser como a igreja morna, ou como a igreja que perdeu o primeiro amor, ou como a igreja que acha que está vestida, rica e feliz, mas ela é pobre, nua e indecente, pobre, cega. Ela é terrivelmente enganada por si mesma. Não são esses avisos? Hoje o Senhor traz avisos sobre nós, sobre como sermos filhos, por exemplo. Cada coisa que a gente ouviu sobre o nosso pai e como nós agimos em relação a isso, não é mais do que um aviso que o Senhor traz. É mais um, domingo após domingo Ele nos fala como agir, como nos portar diante da presença dEle. E hoje Ele está fazendo isso, mais uma vez. Então ouçam a voz do Senhor em relação a isso. Porque Deus, Ele é um pai que avisa antes de fazer qualquer coisa. Ele é um pai que trata e que abençoa muitas vezes. Em Daniel 6, ele protege tudo que está perdido. Se os irmãos conhecem a história de Daniel, vão lembrar da musiquinha que Daniel foi jogado na cova dos leões, isso e aquilo, mas nenhum leão comeu ele durante a noite. E aí entra numa coisa muito interessante. Porque ser jogado na cova dos leões, o pessoal já pensou: pronto, morreu, acabou. Não tem mais jeito. Daniel virou churrasquinho para leão. E aí, quando eles voltaram no dia seguinte para ver como estava tudo bem. Daniel estava bem. O Senhor é aquele que protege todos os instantes, mesmo que os nossos olhos só vejam a proteção dele quando tudo já está perdido. Pensa só, Ele não é o Pai que hoje protegeu vocês na vinda? Alguém foi assaltado aqui quando veio? Alguém foi severamente machucado durante o caminho? Não foi. Vocês foram protegidos por Deus. E se foram, imagina a proteção do Senhor sobre coisas que poderiam ter acontecido muito pior do que realmente foram, sobre coisas que realmente poderiam ter acabado de uma forma terrível e desastrosa na sua vida. E o Senhor trouxe uma grande proteção. Não se esqueçam de que Ele é o Pai que olha para vocês todo instante, vê vocês, protege vocês, mesmo que vocês não vejam. E talvez a nossa oração, talvez não, certamente a nossa oração deve ser: Senhor, abre os meus olhos para enxergar a Tua proteção em poucos lugares, em poucos detalhes, e não precisar de uma catástrofe na minha vida para enxergar que o Senhor está me protegendo. Porque como os filhos nós somos muitas vezes cegos. E aqui ele traz também, ele fala sobre, se vocês forem ver Mateus, Marcos, Lucas e João, ele conta da vida de Jesus. Jesus era o Pai, estava com o Pai, Ele é o Pai. E assim, se vocês forem olhar a vida dele, Ele não fazia tudo o que o Pai fazia, tudo o que o Pai queria fazer. Tudo que o Pai dissesse, faça, Ele fazia, mesmo quando Ele não quisesse. Porque na cruz, antes da cruz, antes de ser pego pelos soldados, Ele orou: Senhor, se for possível, por favor, passe esse cálice. Mas não aconteceu de ser possível. E Jesus foi e cooperou com tudo, independente disso. E aí eu trago também para, por exemplo, Noé, que fez tudo conforme Deus falou. Tudo conforme o Senhor disse. Se vocês forem ler lá na parte de lá em Gênesis mesmo. Gênesis, lá para 6, 7, durante o capítulo em que ele explica como se faz a arca, por exemplo, em todas as partes ele fala: e Noé fez como o Senhor havia ordenado.
é um filho obediente. Um filho que age como o pai quer que ele haja. Um filho que segue a vontade do pai e alegra ele. E aí, outro puxão de orelha. Você é esse filho? Obediente? Que ouve a voz do pai e age prontamente para isso? Você é esse pai que disciplina o filho da forma como Deus quer? Da maneira como o Senhor disse para fazer? Como filhos e como os pais aqui, alguns são os dois, alguns não são, mas é uma mensagem importante que fica no nosso coração. Você tem agido da forma como o Senhor quer que você faça? Você tem sido um filho obediente? E assim, por último, em relação a como o Senhor age nas nossas vidas, João 3,16. Se eu perguntar para qualquer um, provavelmente vai saber recitar de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, aquele único que ele tinha, para morrer pelo mundo. Para que todo aquele que hoje cresce no nome dele, não perecesse, não morresse, não vivesse só esses dias passageiros por isso mesmo, mas tivesse uma vida muito além disso, uma vida com Deus. Essa é um pouquinho da abertura do que esse versículo tão lindo nos fala. Quero trazer os irmãos à atenção. Deus não mede sacrifícios, não mede esforços para alcançar o nosso coração. Todos pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus. E Deus não vai deixar isso por assim mesmo. Se você que está ouvindo pode não conhecer a Deus, pode não saber quem Deus é, pode estar afastado de Deus, gente, Deus, não pensem que só Jesus sofreu e pensar, nossa, que pai cruel, porque Deus também era Jesus. Então, enquanto Cristo sofria na cruz, o próprio Deus sofria pelos filhos. Irmãos do nosso Pai, lembrem hoje de que o Senhor vai fazer tudo o que Ele puder, já tem feito, aliás, para poder alcançar o nosso coração, para tratar conosco, para nos abraçar, nos amar e verdadeiramente nos transformar para sermos os filhos que Ele deseja que sejamos. Ele vai fazer tudo e Ele já tem feito todos os dias na sua vida. Se hoje você está cego para os detalhes que Deus tem colocado na sua vida, que mostram o quanto Ele tem lutado por você, abra seus olhos. Eu oro a Deus que Ele abra os olhos de cada um de vocês e abra os seus corações, porque a única coisa que precisamos fazer é para todo aquele que nele crer e receber, sermos filhos de Deus, termos a vida eterna. Amém? Aleluia! E assim, eu não sei se eu deveria acabar por aqui, porque tem uma partezinha a mais que eu queria trazer. Porque até agora foi dito como o Pai age, como o Pai deve agir, como o próprio Deus é maravilhoso. E os filhos? Porque sem um filho não se faz um pai, não é? Eu acho que é isso. Claro que existem pais sem filhos, existem filhos sem pais. Mas os dois tiveram que em algum instante estar juntos para poder ser considerado pai e filho. Então, como os filhos devem agir? E aqui eu já trago exemplos, não precisa mais abrir a Bíblia, porque ficar caçando agora já está no finalzinho. Eu trago exemplos de pessoas que já foram ditas. E o primeiro exemplo, aliás, é de alguém que não foi dito. Enoque. Eu não sei se todos os irmãos conhecem, mas lá no inicinho da Bíblia, depois que muita gente morreu e pecou diante do Senhor, foi dito sobre um homem, Enoque. A palavra não fala muito sobre ele, deve ser tipo uns 2 versículos no máximo sobre a vida dele, mas mostra o quão importante é agir como ele faz. Enoque foi o homem conhecido por andar com Deus por 300 anos, pelo menos, né? Pelo menos 300 anos. Um homem que não morreu, ele foi arrebatado, não se encontrou mais entre os homens, como diz a palavra. Irmãos, imaginem a importância de andar com Deus, de caminhar com Ele todos os dias, de ir até a presença dEle e buscá-lo. Pensa só, se alguém passa na rua, você conhece essa pessoa, por exemplo? Se o quarto, terceiro vizinho, não sei, 5 casas para o lado, passar na rua,
Você sabe o nome dele? Você sabe do que ele gosta, como ele é feliz ou as dificuldades da vida dele? Não conhece. Se vocês, por exemplo, deixa eu pensar em outro exemplo. Esse já é um bom. Se vocês encontram uma pessoa na rua, vocês não a conhecem. E a gente deseja passar o resto da eternidade com Deus, não é? Deseja ser salvo. Então, o quanto nós temos andado com Deus para isso acontecer realmente? Quanto nós temos feito isso? Porque como é que você pode dizer que você conhece alguém com quem você nunca se encontra? Se eu te vejo uma vez por semana, o meu conhecimento sobre você é mínimo. É mínimo. Porque o conhecimento real, ele é feito dia após dia. O relacionamento íntimo que Deus quer com cada um de nós é feito dia após dia. E se eu não ando com Deus, como é que eu posso dizer que eu o conheço? Como é que eu posso vir aqui e trazer uma palavra? Irmãos, isso é algo muito sério. Vocês como pais, vocês como filhos, busquem o seu pai. Andem com o seu pai. Porque só assim vocês vão conhecer o Deus magnífico com quem vocês querem passar o resto da eternidade. Só dessa forma. Se você não gosta de orar, como é que você vai falar com Deus para o resto da eternidade? Se você não gosta de ler, como é que você vai aguentar ouvir Deus falando o resto da eternidade? Se você não anda com Deus, como é que você espera estar na eternidade? Essa é uma coisa que impactou muito o meu coração, porque vale para ambos. Se vocês pensarem, não é só em relação a Deus, o nosso Pai, mas o nosso Pai verdadeiro aqui na terra. O nosso Pai é substituto, por enquanto, porque eles se esforçam, eles se dedicam e por mais que não deem a sua melhor criação, não consigam se esforçar e alguns se perderam no caminho de Pai, é importante conhecê-los. É importante conhecer o porquê são assim, o porquê são diferentes, o porquê eles agiram de tal forma. Andar com os pais. Imagina só que coisa boa, que coisa edificante. Porque fala que honra teu pai e tua mãe, para que seus dias na terra se prolonguem. Você vai andar com eles, a forma de honrar é agir como eles querem que você faça. E como é que você vai conhecê-los, se você não anda com eles? Então, trazer essa mensagem não só para, por exemplo, os nossos pais terrenos, mas o nosso Pai no céu. Porque verdadeiramente é necessário uma caminhada com Ele, para sermos os filhos que Ele deseja que sejamos. Imagina só, se você anda com Deus o suficiente, talvez a gente não tenha 300 anos para andar com Deus, mas imagina se você anda com Deus de uma forma tão carinhosa, tão íntima, que Ele decide te tirar daqui, de uma vez, fala assim, agora você é meu, não quero mais você aí, vem para perto do teu Pai. Imagina só, que coisa linda. Todos que têm esse sonho, comecem a andar hoje com Deus. Não quer dizer que a gente vai ser arrebatado, não quer dizer, mas quer dizer que a gente vai conhecer. Isso é ter a vida eterna, pela qual Cristo morreu por nós, para que a gente conhecesse. Vida eterna é andar com Deus, conhecer a Cristo e aquele quem Ele enviou. Amém? Amém. E aí eu já falei de Noé, e Jonas e Daniel, que entra em uma parte muito parecida com o que eu já disse também. Eles falaram com o pai. Daniel orou na cova dos leões. Daniel passou por uma época difícil em que as pessoas trabalhavam contra ele e colocaram até uma lei, se eu não me engano, para que ele não orasse para Deus. Daniel tinha o costume de falar com o Senhor pelo menos 3 vezes por dia. Imagina só, toda manhã, toda tarde, toda noite. Cada novidade que acontecia no dia dele, ele estava ajoelhado para contar para o pai dele, para contar para Deus. E as pessoas foram e lutaram contra isso. Falaram assim, você não vai mais orar. A gente vai colocar uma lei para te impedir de fazer isso. E ele fez o quê? Orou. Por isso que ele acabou na cova dos leões, aliás. Foi porque ele orou. Porque ele continuou falando com Deus, independente das dificuldades. Jonas, na boca do peixe, ele fez o quê por 3 dias? Orou. João 17, ele fala do quê? Da oração do Cristo. Irmãos, um relacionamento não existe sem uma conversa. O diálogo é o primeiro passo. Se você está irritado com Deus igual Jonas estava, seja depois da árvore ter morrido ou dentro do peixe, se você está apreensivo com o seu coração, como Cristo orou, falando que a minha alma está em uma tristeza mortal, se você está feliz
como Davi dançava diante da presença do Senhor. Se você sente algo, se você está vivo, ore a Deus, porque isso é um motivo de contar para o Senhor, isso é um motivo de falar com Ele. Como já foi dito, Deus dá a oportunidade de ouvir você, mesmo que o errado seja você da história. Ele te dá a oportunidade de falar o que se passa, o que precisa ser dito. E a última coisa que eu quero trazer é em 1 Coríntios 10, 31. Ai, cadê? Oh, Deus. Aqui, ó. Tá pra cá. Romanos, 1 Coríntios 10, 31. Amém. Já tô acabando. Gente, é literalmente o último ponto, tá? Fiquem em paz. Bom, ele fala o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Coisas bobas, como comer, dormir, como bater um papo, como dar uma boa risada, como assistir um bom vídeo, como estar com a sua família, como qualquer coisa. Façam qualquer coisa, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. O Filho verdadeiro de Deus sabe que Deus está presente a todo instante. Primeiro, não quer decepcionar o Pai, porque o Pai tem te ensinado, então age da forma como Ele fez isso. Age da forma como Ele tem falado para você: olha, não machuca o seu irmão, perdoa ele. Então você vai lá e perdoa. Por quê? Porque eu quero deixar meu Pai orgulhoso. Anda comigo, ora comigo, fala comigo, e eu falo, eu ando. Por quê? Porque eu quero estar com meu Pai, eu quero deixá-lo orgulhoso. E segundo, porque a gente tem que lembrar que se nós nos dizemos filhos de Deus, Deus é uma palavra que está nesse, como é que eu posso dizer? Nesse nome que nós nos damos. Você fala, eu sou filho de Deus. Se lembre de que você carrega Deus para onde você vai. Então as pessoas vão olhar para você e falar, esse é o pai dessa pessoa. Quando você olha uma criança que é muito mimada, você fala assim, os pais dela mimaram ela. Quando você vê uma criança rebelde, porque os pais não disciplinaram da forma certa. Quando você vê uma criança muito triste, porque os pais são opressores. Então, que as pessoas olhem para cada um de nós, verdadeiramente falem, esse pai é bom, esse pai é amoroso, ele perdoa. Por quê? Porque ele ama, porque esse filho ama, porque esse filho perdoa, porque esse filho anda com esse pai. Eu não sei o que ele faz naquele quarto todo dia orando, mas verdadeiramente ele mostra a Deus aonde quer que ele vai. Amém? Eu oro para que essa palavra venha a todos os corações, dos pais, dos filhos, de todos nós. Amém. Amém. E eu louvo a Deus pela vida do Pedro, pela disposição do coração dele, porque quando eu falei, Pedro, vai ser com você. Tá bom, mãe. Né? E eu louvo a Deus por isso. Creio que Deus falou ao coração de cada um de vocês, porque Ele falou ao meu. Me pensei muito, eu e Jonas estamos muito parecidos às vezes. Eu preciso mudar muito, né? E nós só temos a agradecer ao Senhor. Nós já estamos indo para o final. Eu quero convidar que os pais venham aqui na frente. Todos os pais, nós vamos orar pela vida de vocês. O Pedro trouxe muito bem que uma relação envolve oração, né? Intimidade, comunhão. E eu quero convidar os pais para estarem aqui. Você é filho, né? Eu sou filho. Ó, pode subir os pais. Sobe, fica todo, não são muitos, né? Mas podem vir aqui os pais. Amém? Isso. Muito bem. Os pais. Ô Pedro, você tem como colocar a foto dos pais? Ai, ótimo. Olha lá. Alguns dos pais que fazem parte aqui da nossa comunidade, né? Talvez não presencialmente aqui todos os dias, mas a gente tem o irmão Damião, motivo das nossas orações, o Zé, o Abençoído, o seu Cícero, pai da Leila e do Alex, o Antônio, o Anderson, pai do Cauã, o Caetano, meu pai, o Alex, pai do Ícaro e da Luísa, o seu Antônio, pai do Marcos, do Maurício, da Marcela, o Maurício, pai dos meus filhos, pastor, o pastor Samuel, pai da Nayara. Nós temos ali Noel,
Temos o seu Alfredo, que é o pai dos bolivianos, dos meninos, nossos meninos do coração. Nós temos o irmão Cândido, né, que está no interior. Temos o Osvaldo, que está um pouco distante. E temos o irmão tão querido Sebastião. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. O Valtinho também representa o pai da Sara. Gente, eu não vi, o Alex estava na minha frente. Agora eu tô vendo o Valtinho, porque os irmãos falaram, e o Valtinho? Eu falei, gente, eu não vi o Valtinho. O Alex estava na frente. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Homens valorosos, homens importantes, cada um com a sua qualidade. Vocês não são perfeitos, assim como nós mulheres também não somos. Mas tem um Deus Todo-Poderoso que zela pela vida de vocês e deu a cada um de vocês uma família que vocês cuidam, zelam. Eu tenho certeza que vocês levam essa família em oração a Deus. E isso é o mais importante. Sem mais, eu quero convidar as minhas irmãs para ficar de pé. Quero convidar a minha irmã Nilce, a minha irmã querida Nilce, para fazer essa oração pelos pais da nossa igreja, né? E agradecer pela vida de vocês. É uma data comercial, mas nós temos muita gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esses momentos. Amém, Senhor. Sim, Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, pela palavra que foi dita aqui nesta noite. Amém, Jesus. Que falou muito ao nosso coração, dos pais, dos filhos, ó Deus, como nós devemos andar na tua presença, Pai. E nós queremos, ó Deus, te agradecer por esses momentos aqui na tua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, o Pai nosso dos céus. E é o Senhor, o Pai, que dá orientação e direção para cada pai. Amém. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, por quanto o Senhor tem abençoado esses pais, ó Deus, os filhos, ó Pai, aqueles que amam os teus caminhos, ó Pai, que o Senhor tem guardado, tem cuidado. Nós queremos te agradecer nesta noite. Obrigado por esses momentos, ó Deus, onde que nós estamos homenageando os pais aqui na terra. Mas que o Senhor seja aquele, ó Deus, que nós devemos homenagear de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Obrigado por tudo, obrigado por esses momentos, por tudo que foi feito aqui nessa noite. Nós cremos, ó Pai, que foi com a tua aprovação, com a tua direção. O Senhor continua, ó Pai, abençoando, ó Deus, no tratar, ó Deus, no andamento desta homenagem nesta noite, Pai. E que nós possamos sair daqui, os pais, os filhos, guardando esta mensagem que foi dita aqui nesta noite nos seus corações. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te rendemos graça e gratidão por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As meninas vão entregar uma lembrancinha para vocês. É só uma pequena, singela homenagem da igreja para vocês. Amanhã às 10 horas nós temos o nosso culto. Na verdade, os irmãos são convocados às 9h30 para vir orar, né? Em seguida você vai poder almoçar com seu pai, passear, fazer o que você já planejou. Então hoje foi o nosso culto, para que amanhã vocês fiquem à vontade e possam aproveitar com os pais. Vamos dar uma salva de palmas para esses pais? Nós vamos ter um lanchinho lá embaixo. E agora eu quero dizer que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês, o amor de Deus, a comunhão com o Pai, a comunhão com a igreja, e os irmãos todos vão debaixo da proteção do Senhor. Amém?